Vamos lá, Alejo, que prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada, primeiramente, né, por abrir aí espaço na sua agenda. Vamos começar essa entrevista. Eu estou bastante ansiosa para ouvir você. Eu tava reparando, assim, a gente se acompanha há muito tempo, eu acompanho sua Uhum, carreira, né? Até achei uma foto de 2013 da gente juntas, fazendo minhas pesquisas, muito uhum, maneiro. Mas vamos lá. Bom, Alejo Muniz, brasileiro, 35 anos, atleta da elite do surf mundial. Competiu por anos no mais alto nível do esporte. Foram 7 anos, né, Alejo, no uhum. Championship Tour. Faz parte da geração do Brazilian Storm. Foi top 10 do mundo e ficou fora da elite por 8 anos, mas conseguiu se reclassificar como um belíssimo exemplo de resiliência. Voltou ao circuito mundial e chegou às semis na etapa da Gold Coast, na Austrália. E agora se prepara para o ano, mais um ano de disputas no Championship Tour. E aí, Alejo, me conta um pouquinho do seu plano para 2026. Então, Maíra, esse ano vai ser um ano muito especial para mim. Eu já tô com o coração na mão antes mesmo dele começar nas competições. Como você disse, foi uma carreira bem longa, passei por muitos altos e baixos, mas eu escolhi esse ano de 2026 para ser o último ano da minha carreira, como surfista profissional. Eu tô super tranquilo e super feliz com a decisão que eu tô tomando. No momento que eu fui pensando em tomar essa decisão, fui colocando vários requisitos assim para saber se era isso que eu queria mesmo. E lá no topo da lista estava passar mais tempo com a minha família, né, com meu filho e com a minha esposa. E uma das coisas que eu queria desde a primeira vez que eu me classifiquei era, cara, eu quero um dia eu escolher quando parar e não ser empurrado para fora do tour, vamos dizer assim. Então, depois de eu ter conseguido me reclassificar ano retrasado, passado pelo corte do ano passado, eu acho que não tinha melhor hora para eu poder escolher encerrar esse ciclo, sendo em 2026. Nossa, eu imagino que assim, depois de 8 anos, né, buscando a sua reclassificação e tendo se reclassificado o ano passado, realmente foi uma experiência totalmente diferente a que você Uhum. teve no ano passado. O que que você acha, assim, pela experiência que você viveu no ano passado, que te deu força para tomar essa decisão, de se aposentar agora em Uhum. 2026? Eu acho que assim, pouquíssimas pessoas sabem, né, que eu vou estar me aposentando, que é o último ano, e todas essas pessoas que eu comentei falaram, cara, mas tu lutou 8 anos e agora que tu tá lá dentro, tu vai querer sair. E eu acho que a minha classificação e ter passado pelo corte, por incrível que pareça, ajudaram a eu tomar essa decisão hoje. Eu acho que eu quis tanto voltar e provar para mim mesmo que eu conseguia voltar para o WT, que eu conseguia passar um corte, que eu conseguia surfar contra os melhores, que depois que eu atingi isso, é como se os meus grandes gols e objetivos já tivessem sido todos alcançados, sabe? Eu não consegui ser campeão mundial e é algo que eu nem procuro mais hoje em dia, sabe? Eu sei as limitações que eu tenho, eu sei como o circuito tá, então eu acho que dentro da minha carreira eu consegui conquistar tudo que eu queria. Eu acho que a única coisa assim que se eu falasse, cara, eu gostaria muito, 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 mas que eu ainda tenho uma chance seria vencer uma etapa do WT. Isso era algo que eu ainda tenho como um desejo muito grande. E é muito engraçado isso que eu vou falar, porque no passado o Adriano era meu técnico, né? O Adriano de Souza. E, cara, eu fui conversando durante o ano inteiro com ele, eu já tava um pouco com esse sentimento, principalmente depois que eu passei do corte. E eu perguntando para ele como é que foi, como é que ele escolheu, como é que foi para ele sair. E tudo que ele falava encaixava com o que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Eu falei, cara, será que é o momento? Será que não é? Aí, quando acabou o ano, eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha família e tomei essa decisão. E quando eu contei para ele, ele falou: caraca, cara, tu me pesquisou, tu me trabalhou o ano inteiro, foi só me contornando e eu nem me liguei o que tu tava pensando por trás. Essa era a minha próxima pergunta, porque coincidentemente eu fiz a primeira entrevista que o Adriano deu sobre a aposentadoria dele naquela ocasião, né, sobre o ano de celebração da carreira Uhum, dele, fui eu que fiz. E aí eu ia te perguntar assim, de que forma que o Adriano te influenciou, né? Porque uhum. você estava trabalhando com ele, de que forma que ele te influenciou para tomar essa decisão? Então, o Adriano, Mara, foi muito importante para mim, nesse meu final de carreira, porque no ano que eu me classifiquei no Challenger, eu já estava trabalhando com ele, só que a gente não tinha colocado na mídia, era um trabalho mais um pouco à distância,
pela internet, mas ele já me ajudou a me reclassificar depois de 8 anos. Então ali já foi uma, uma grande parceria. E aí, ano passado, no WT, ele foi fundamental para mim, desde a primeira etapa até o momento do corte. Sem ele, eu teria passado por uns perrengues maiores, com certeza. E não digo só dentro das baterias, mas fora também ele me ajudou demais. E querendo ou não, de alguma forma, com todas as conversas que a gente teve, com tudo que eu fui conversando e aprendendo com ele, eu vi que eu estaria tranquilo tomando essa decisão. Então, ele me ajudou a me reclassificar, passar pelo corte e, de uma certa forma, me deixar mais tranquilo para tomar essa decisão agora. Muito maneiro. Eu É. queria voltar, né, para celebrar assim a sua trajetória, a sua carreira. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, porque você fez parte da geração do Brazilian Storm, se classificou em 2011, e eu queria que você contasse um pouquinho para gente como é que foi fazer parte, né, dessa geração de tanto sucesso, como foi competir com outros grandes atletas Uhum. ao mesmo tempo. Pô, para mim é uma honra assim ter feito parte dessa geração. Eu acho que o legal dessa geração, como as gerações antigas, quando tinha Neco, Peterson, Teco, Guilherme Merdi, cada um tinha algo que deixava marcado na carreira dele, sabe? Ou o seu jeito de surfar, seu jeito de competir, seu jeito de ser. E eu acho que a Brazilian Storm também essas pessoas tiveram os seus pontos fortes. E eu acho que o meu ponto forte, assim, dentro dessa geração, não foi. Pô, eu tive grandes vitórias dentro do Challenger Series, principalmente, né? Mas eu acho que não foi as vitórias, mas sim o legado que eu quero deixar de não desistir, de ser um atleta disciplinado, de levar o surf como não só como um esporte, mas como um trabalho mesmo. Eu acho que dessa geração, essa foi a minha parte, sabe? A minha contribuição, assim, de, cara, tu pode chegar lá, tu consegue, seja, né, disciplinado, trabalhador, não desistir. E eu acho que eu ter passado esses 8 anos fora e ter me reclassificado ainda firmou mais ainda isso que eu estava vivendo, né? Que eu tinha vivido, na verdade, fiquei 8 anos ali batalhando e voltei. Então, eu acho que essa foi a minha contribuição pro Brasil Storm, não foi em cima de performances, de vitórias, mas nesse outro lado que eu acho que é super importante também e estou super feliz com isso. Nossa, muito legal. Uma das perguntas, inclusive, era essa, né? Qual que foi o seu legado, Uhum. que você acredita que você deixa para o surf brasileiro? É, eu acho Como- que eu acho que é isso. Eu acho que esse é meu legado, assim, porque é legal que é uma coisa que hoje tendo filho, né, e sendo pai, eu penso muito, falo, cara, né, o que que eu quero deixar de exemplo para o meu filho que também sirva para todo mundo. Eu acho que esse é o meu grande legado, assim, esse não ter desistido, né, ter batalhado até o fim, passado pelas lesões. Eu falei já em várias entrevistas que eu pedia, né, eu sou bem espirituoso, assim, religioso, eu falava bastante, assim, pedia, né, para Deus, pô, por que que eu não me consigo me classificar? Eu chego tão perto, eu batalho tanto e não consigo. E quando eu me classifiquei, me reclassifiquei depois de 8 anos, eu tive essa resposta muito imediata, assim, foi muito engraçado, porque a quantidade de mensagens que eu recebi de gente falando, e eu conto isso algumas vezes já, cara, eu tava pensando em desistir de fazer tal coisa, eu vi a tua história, gente que nem era do surf, mas eu vou continuar. Cara, várias crianças da nova geração falando, pô, cara, que massa, me inspirou a tentar e continuar, então esse era o legado que eu gostaria de deixar para o meu filho. Eu acho que é o legado que eu vou acabar deixando na história do surf brasileiro e numa geração tão vitoriosa, né? Então, pô, eu não tenho nem palavras assim para descrever o que o surf me deu e o que essa geração me deu, junto com os meus amigos, o que a gente viveu. Cara, nem nos meus melhores sonhos achei que eu ia passar por isso. Maneiro. Acho que a grande palavra é resiliência. Realmente é um legado Uhum. incrível que você deixa, Alejo. É, eu queria saber assim, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou na sua carreira? Você acha que talvez tenha sido as lesões ou o que que você acha que foi a maior dificuldade mesmo? Assim, as lesões foram muito difíceis, principalmente a primeira, porque a gente não tinha nenhum exemplo de outro atleta do surf que tinha estourado o joelho do jeito que eu estourei, que tinha voltado a competir em alto nível ou mesmo a surfar. Então, foi bem assustador a primeira.
mas eu acho que as lesões, no final, elas me ajudaram demais. Porque eu aprendi a dar mais valor para o esporte que eu praticava e vontade e sentir aquele sentimento mesmo de criança de, cara, eu amo surfar todo dia, sabe? Como a gente está competindo muito há muitos anos, acaba ficando tão no automático que às vezes a gente não dá valor para aquela valinha meio mexida que tá ali, a gente não quer surfar, acaba ficando acostumado a viajar bastante, pegando onda boa. Então, quando eu fiquei sem, me mostrou o quanto que eu amava o surf, principalmente depois da primeira lesão. Então, isso aí mudou muito na minha percepção do surf. E eu acho que as lesões também embelezaram muito a minha carreira. Apesar de ser uma coisa ruim, elas acabaram embelezando a minha carreira porque me mostraram esse lado forte que eu tinha interno para tentar dar a volta por cima da resiliência que a gente tem falado. Então, eu não diria que as lesões foram a parte mais difícil. Acho que a parte mais difícil mesmo foi chegar muito perto várias vezes e não conseguir. Isso me destruía porque era um ano inteiro ali com o gostinho de classificação, com o gostinho de sonho realizado e chegava. Tiveram 3 anos desses 8 que eu cheguei na última etapa entre os 10 primeiros e aí eu caía. Cara, aquilo ali parecia que tipo tinham pegado o meu ano inteiro amassado e jogado no lixo porque no outro não ia ter que começar do zero de novo, sabe? Então, para mim foi muito duro isso, chegar muito perto e não conseguir alcançar. Então, esses foram os momentos mais difíceis assim da minha carreira. Nossa, bacana. E tem alguma coisa que você, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito diferente? Eu acho que sim. Eu acho que os meus primeiros anos no circuito 2011, 12, 13 e 14, né, que foi o ano que o Gabriel foi campeão, eu estava, acho que, muito no automático. Eu era muito jovem e estava muito no automático e não é que eu não levava a sério, eu levava a sério, mas eu queria ter sido mais profissional naquela época, com o surf que eu tinha, com a energia que eu tinha. Acho que se eu tivesse sido mais profissional, tentasse evoluir mais nos meus pontos fracos naquela época, eu acho que eu teria tido os melhores resultados. Então, é a única coisa assim que se eu. E acho que muita gente que está para se aposentar, ou surfistas que já passaram por muita coisa, acho que, ou atletas de outros esportes também, tu vê que no final eles falam, pô, se eu tivesse a cabeça, né, que eu tenho hoje, né, com o corpo de antes, seria melhor. Então acho que seria a única coisa assim. Eu era profissional, mas eu gostaria de ter sido um pouquinho mais para ter buscado melhores resultados. Isso é a maturidade, né? Acho que Uhum, qualquer profissional vai sentir isso em algum momento uhum, da carreira, né? Realmente, mas muito bom. E vamos falar um pouquinho sobre 2025, porque eu imagino que, né, depois de 8 anos tendo ficado fora, esse ano de 2025 deve ter sido completamente diferente para você, tanto emocionalmente como até fisicamente, de aguentar o circuito, uhum. várias etapas na sequência da outra. Como é que foi 2025 para você? Então, 2025, Mário, foi uma montanha-russa, assim, de verdade, porque quando eu fiz as reuniões com o Adriano, antes de começar o circuito, ele até usou de ilustração, é muito legal isso, que ele usou de ilustração uma pista de Fórmula 1, a- os caras vindo a milhão e um cara entrando, saindo assim do grid, entrando na pista. Ele falou, ó, tá vendo, cara, o circuito hoje em dia é diferente do que quando tu tava, a galera tá muito mais preparada, o circuito é muito maior, tá todo mundo a milhão e tu é esse cara saindo devagarinho tentando entrar nesse bolo. E na hora que ele falou isso, assim, não é que eu não levei a sério, eu levei muito a sério, só que eu falei, cara, não sei se está 100% certo. Pô, eu já fiquei no circuito muitos anos, eu conheço as ondas, são as mesmas ondas, eu não sou um rookie. Eu conheço como é que é o circuito. E chegou no final, ele estava 100% certo e eu 100% errado, assim, sabe? Eu senti, cara, um baque muito grande quando eu entrei ali de novo no circuito. A galera tá muito mais profissional, a galera realmente tá 150 por hora e é muito diferente, os eventos são muito maiores, a pressão é muito maior e tinha o famoso corte que eu nunca tinha passado por ele, né? E realmente é uma a pressão que eu senti naquela última etapa de Margarete para saber se eu ia me classificar ou se eu não ia me classificar, a minha carreira inteira não chegou nada perto daquilo. E eu ainda tive que esperar 6 dias para ver se o campeonato ia rolar, se não ia. Todo mundo já tinha ido embora. Eu ia ficar lá em Margarete. Aí eu tava conversando com o Miguel. Falei, cara, tô sofrendo demais. O que que eu faço? Não sei se. E eu não podia ir embora porque a primeira etapa do Challenger era na Austrália. Então, se eu fosse embora, não dava tempo de correr a primeira. Eu tinha que esperar.
e eu não queria torcer também contra um cara perder para eu me classificar. E, cara, a minha cabeça eu não conseguia dormir, não conseguia comer direito, assim, porque era meu sonho em jogo, né? Era o resto do circuito mundial daquele ano, mais esse ano de 2026. Então tinha muita coisa em jogo e não estava mais nas minhas mãos. E aí o Adriano e o Miguel, antes de ir embora, eles falaram, cara, eles estavam voltando pro Brasil já, eles falaram, cara, acredita que vai dar certo, tenho certeza. Vai embora daqui de Margarete, vai pra Gold, vai pegar onda. E aí eu fiquei lá uma semana na Gold, passando mal do mesmo jeito, não assisti nada do campeonato. E aí, quando eu consegui passar pelo corte, assim, foi um alívio gigantesco. E assim, durante o ano ainda rolaram muitas coisas, porque depois eu fui para a etapa de lowers, né, que foi logo na sequência. Eu tive uma bateria muito boa contra o Ethan Ewing, que é, pô, para mim um dos melhores do circuito, e eu acabei machucando o ligamento da minha primeira onda, o ligamento da parte dentro do joelho. E eu competi o resto das etapas, todas as outras etapas, Saquarema, de Bay, todas machucadas, só que eu não falei na internet, estava muito difícil para eu surfar, estava super machucado, e ainda cheguei em J-Bay e consegui romper o ombro, tive que passar por uma outra cirurgia. Então, assim, 2025, o cara teve de tudo que tu possa imaginar. Acho que ele também, 2025 também ajudou bastante para eu tomar essa decisão de que está na hora de, de descansar um pouco. Mas uma das coisas que aconteceu em 2025 foi você fazer um Finals Day, né? Chegar até as Uhum, semis lá na Gold Coast, em Burley Heads, né? Uma onda uhum, de alto rendimento. Como é que foi para você também mostrar que seu surf tá competitivo e uhum. moderno, chegando a um Finals Day lá em Burley? Eu acho que Burley foi muito importante para mim, não só pela questão dos pontos, do corte, mas para mostrar o meu surf. Eu não tinha conseguido mostrar meu surf nas primeiras etapas. Acho que eu tive muitas escolhas infelizes durante as baterias. Eu não tinha perdido nenhuma bateria de cara, né? Nenhum campeonato eu perdi de cara no primeiro round, que isso me ajudou bastante, mas não tinha conseguido superar, assim. Eu tinha feito uma bateria no campeonato anterior em El Salvador, eu tinha feito nono, fiz oitavas, e nessa bateria que eu perdi, eu empatei com o Cole Hauschman. Literalmente empatamos nas notas, e aí na melhor nota ele me ganhou e que eu estava passando para as quartas de final, então eu já tinha tido ali uma melhora legal no meu surf, nas minhas notas, e aí essa etapa da Gold foi muito especial porque a Gold foi a primeira etapa do WT que eu competi na minha vida, foi lá, não tinha sido em Burley, mas tinha sido em Snapper, e Burley, por incrível que pareça, claro, é uma onda muito mais extensa que aqui onde eu moro, mas o shape assim da onda é muito parecido com a onda de quatro ilhas aqui. E eu tava me sentindo muito à vontade, tava com uma prancha mágica de carbono, que era a primeira vez que eu tava usando uma prancha mágica, que essa é uma outra história legal, assim, contando rápido, que era uma prancha que eu tinha levado para a Austrália, já tinha passado o campeonato de Bells, eu não tinha colocado ela na água, e aí um dia eu pegando minhas pranchas na capa, o mineiro olhou lá no fundo da minha capa e falou, e essa prancha aí? Olha, cara, uma prancha de carbono que eu trouxe bem para Marolinha, mas acho que não vou botar na água. Ele falou, não, cara, temos que botar a prancha na água, vamos botar ela hoje, nessa ondinha e tal, tal. Eu falei, vamos botar. E tu vê, foi a minha prancha mágica do ano. Se o Adriano não tivesse lá e tivesse me dado esse toque, provavelmente não teria testado naquelas condições. Então, foi muito legal poder ter mostrado o meu surf. Infelizmente, não consegui fazer a final. Perdi para o campeão, para um amigo meu, então tá tudo certo. O cara fez um 10, resolveu fazer o 10 logo na minha bateria, mas tá tudo certo. Foi uma bateria muito legal, muito divertida. Tinha um monte de brasileiros. Foi uma baita etapa, assim, para mim no ano. Muito legal. E agora, como estão os planos para o futuro, Alejo? O que que você está planejando depois, né, desse ano? Uhum, Primeiro, o que que você está planejando para 2026? Porque eu acho que é um ano que vai ter um sabor ainda completamente diferente. Então, como é que uhum, você está imaginando esse ano de 2026? E aí depois a gente fala depois de uhum. 2026. Certo. Então, assim, eu acho que vai cair a ficha mesmo, além de eu, quando anunciar, né, para toda a galera, mas quando eu estiver lá pegando a Lycra pela última vez nessas etapas, né, ainda mais que meu sonho, eu fiz uma entrevista um tempo atrás, falaram, cara, qual que é teu sonho dentro do WT? Eu falei, cara, se fosse para escolher uma etapa para vencer, um sonho seria vencer Bells, e a primeira etapa desse ano vai ser em Bells, né, então acho que vai ter, ali acho que vai cair a ficha mesmo de que vai ser a última vez que eu vou estar competindo ali, mas eu quero, ao mesmo tempo que eu quero ser muito profissional e quero, quem sabe, ter o melhor ano meu da minha carreira no circuito, eu quero aproveitar mais os momentos, sabe? Eu acho que
Eu sempre fui muito competitivo, muito profissional, sempre levei muito a sério e acabei não aproveitando vários outros momentos que tinha dentro do circuito. Então, eu quero aproveitar esses outros momentos, viver melhor esses momentos. Vou estar com a minha família em algumas das etapas, vou estar com amigos em algumas outras etapas. Então, acho que, como você disse, acho que vai ter um sabor diferente, mas ao mesmo tempo eu vou estar ali para tentar vencer e fazer o meu melhor com certeza. E assim, podemos dizer que, independente do resultado de 2026, Alejo Muniz será um atleta aposentado em 2027? Vai, você. Tem muita gente me pergunta, muita gente não, né? As poucas pessoas que sabem até agora falam, cara, mas e tu se reclassificar? Eu falei, não, cara, essa é uma decisão que eu tomei, não vou mudar. Esse é uma das minhas vontades para esse ano de 2026, me aposentar classificado. Isso vai ser, é o meu objetivo do ano é esse. Então, 2027 não vou estar competindo. Legal. E qual que é o seu plano, então, para o Alejo Muniz, ex-atleta do Circuito Mundial de Surf? Então, assim, eu tenho alguns projetos que eu quero fazer, principalmente assim, depois que eu terminar de competir, que seria viajar para pegar algumas ondas que eu não tive oportunidade de pegar ainda. Mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de passar para frente tudo que eu aprendi, sabe? Há alguns anos atrás, se tu me perguntasse se eu trabalharia como técnico, alguma coisa envolvendo o surf, falaria que não, porque o surf já ocupou muito espaço assim da minha vida, eu queria aproveitar mais, mas agora vendo que eu vou parar e enxergando o circuito como ele está, eu acho que eu gostaria muito de trabalhar talvez como coach, passar para frente o que eu aprendi assim, eu tenho estudado bastante, tenho me aprendido muito mais, ano passado aprendi muito com o Adriano, então eu consigo me enxergar num começo viajando para pegar onda boa, sem a pressão de competição, mas quem sabe depois tá trabalhando com algum atleta, seja agora mais no início, seja um atleta já profissional, mas eu me enxergo nesse papel porque é uma coisa que eu gosto bastante e eu acho que eu poderia ajudar quem eu tivesse junto assim. Com certeza. E já que você falou, né, de como o circuito tá, agora, o que você acha do novo formato para o circuito agora de Uhum. 2026? O que tá mais te animando nesse ano? Como é que tá a sua visão? Eu acho que assim, eu acho que vai ser do jeito que está feito o circuito para esse ano, eu acho que todos os atletas vão sentir o que eu sentia no passado de algo novo, de ter um corte. Eu acho que agora vai todo mundo começar do zero, né? Baterias homem a homem, perdeu, vai embora para casa logo de cara, então tem uma pressão muito maior. Apesar de não ter o corte, tem uma pressão muito maior, né? Então eu acho que cara, tô empolgadão. Acho que a maioria dos atletas que eu conversei também estão empolgados com esse novo formato, pelo menos nesse primeiro teste, né, para ver como é que vai ser. E eu acho que a galera tá muito feliz assim de não ter o corte, sabe? De ter um ano inteiro competindo para poder mostrar o surf mesmo em todas as condições. O corte era uma coisa muito cruel, porque às vezes a gente tem dando um exemplo de um amigo meu que estava quebrando no passado e acabou não passando o corte, que foi o Ian Gouveia. Cara, o Ian quebrou o WQS, quebrou no CT, fez semi na primeira etapa do ano, acabou encaixando alguns resultados ruins e não passou o corte. E provavelmente na segunda metade do ano ele poderia ter grandes resultados, principalmente com as etapas que tiveram, sabe? Então, o corte era algo bem complicado assim dentro do circuito. Então, tirando o corte e do jeito que está o circuito, com as etapas que tem, né? Saiu o J-Bay, mas entrando a Nova Zelândia, que é uma etapa, acho que os Goofs vão estar bem empolgados também. Eu acho super merecido. Eu acho que tem tudo para ser um dos melhores anos do circuito, com certeza. Fora o Gabriel voltando, né? Então, acho que vai ser um ano especial. Muito bom. Alguma etapa específica, assim, que você tá mais ansioso, que você acha que vai ser, não, essa etapa eu tô louco para me despedir, para curtir todos os momentos? Eu acho que a etapa do Brasil eu quero muito, né, ver como é que vai ser, porque minha família vai poder estar inteira lá presente. Eu acho que a etapa do Brasil, para eu poder me despedir da galera que torceu a vida inteira por mim, né? São tantos anos essa galera aí de madrugada torcendo.
acompanhando nos altos e baixos, então vai ser um momento especial, sentimental, vou tentar controlar as emoções para poder tentar competir e apresentar o meu melhor surf, mas eu acho que o Brasil e a Gold Coast, eu acho que são os lugares assim que eu mais penso, porque são os lugares que me deram mais felicidade, então vão ser os mais difíceis com certeza. Maneiro. Então, como você resume o sentimento do Alejo Muniz que se aposenta em 2026? Eu acho que assim, eu estou muito feliz, eu estou muito tranquilo, ao mesmo tempo um pouco ansioso para que comece, para ver como é que vai ser tudo, mas eu, eu sou realizado com a minha carreira. O surf deu tudo, literalmente tudo que eu tenho hoje veio através do surf. A minha esposa eu conheci através de amigos que surfavam. Hoje eu tenho a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é meu filho. Então, o surf me deu tudo. O que eu consigo entregar para o meu filho veio através do surf. Meu pai tem uma escola de surf há 30 anos, então a minha família viveu do surf durante muitos anos. Então, o surf é tudo para mim. Eu poder encerrar a minha carreira nesse momento assim especial, no topo, que é o circuito mundial, que eu nunca pensei que sair aqui de Bombinhas, que um dia eu ia estar dentro do circuito mundial e poder estar escolhendo sair, enche o olho de lágrima mesmo, porque é uma felicidade, uma gratidão e a sensação de dever cumprido total, independente do que acontecer esse ano, eu sinto que eu cumpri todos os meus desejos, os meus objetivos, que Deus foi realmente muito bom comigo. Muito bom, muito bom. E o que você falaria, a última coisa, para um jovem atleta? Qual seria o seu conselho para um jovem atleta que está só começando a carreira? Cara, o meu conselho seria, primeiro, para nunca desistir, né? Se você desistir, tu perdeu. Então, enquanto tu não desistir, tu pode perder a bateria que tu não perdeu a guerra. Então, enquanto tu não desistir, a batalha ainda tá rolando. Vão existir vitórias, vão existir derrotas. Então, cara, seja disciplinado, tenha fé, acredita que as coisas acontecem para os trabalhadores, para quem busca. Então, e não se importe também com o que as pessoas falam, porque a galera gosta de falar demais. Então, segue traça um plano, segue esse plano com disciplina, trabalhando, que eu tenho certeza que vai dar certo. É isso. Pô, Alejo, sem palavras, muito obrigada. Acho que foi incrível. Cara, te desejo toda a sorte do mundo esse ano. Acho que vai ser um ano incrível para você. Muito obrigada mesmo. Não, É, obrigado. Fiquei feliz que foi você que fez a entrevista também. Depois de tantos Ai, que anos, né, legal. cara, Depois de seguindo, então. tantos anos, eu fiquei muito feliz, muito honrada. Muito obrigada mesmo. Não, obrigado. aqui Bom, queria agradecer a todos meus fãs, né, cara, toda a galera que torceu, me acompanhou durante tantos anos de circuito. Eu sei que deixei vários acordado muitas madrugadas, então obrigado por tudo. Saibam que todos os atletas sentem a torcida de vocês e ajuda bastante. Fiquem com Deus e obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e pela minha carreira.